qual é a diferença de treinar para ensaiar? Bom, aqui a gente já viu que a diferença de praticar para treinar é o nível de disciplina, o nível de foco, o nível de atenção desse exercício, certo? Então, agora vamos ver qual é a diferença de treinar para ensaiar. Treinar, parecido com praticar, também você pode estar com qualquer roupa, você pode estar quase em qualquer lugar, não em qualquer lugar, porque você não vai ficar 1 hora em qualquer lugar repetindo a mesma coisa, mas quase em qualquer lugar. Mas porém ensaiar nem sempre vai depender do que você está ensaiando também, mas nem sempre você vai poder ensaiar em qualquer lugar. Nem sempre você vai poder ensaiar em qualquer lugar. Por quê? Porque o ensaio, ele requer que você recrie o máximo possível uma performance real. Recrie o máximo possível uma performance real. E a gente sabe que, por exemplo, numa performance real você vai estar possivelmente caracterizado. Numa performance real você vai estar em um outro ambiente, provavelmente diferente do ambiente onde você vive. Se tiver uma música, você tem que colocar uma música. Se tiver um figurino específico, você tem que colocar um figurino específico. Se precisar de iluminação, você tem que colocar uma iluminação. E você tem que... E o ensaio, ele é essencial antes da fase de apresentação. Porque quem pula a parte do ensaio, geralmente, muitos mágicos vão do treino para apresentação. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Inclusive, só que é que aí entra, como eu falei, com o tempo você consegue reduzir o tempo de prática, o tempo de treino e o tempo de ensaio. Mas enquanto você não chega lá, é perigosíssimo pular do treino para apresentação. Porém, isso aqui você não pode, não deve, não pode pular. Não pode. Ensaiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque por experiência própria, por muitas vezes ter pulado o ensaio e ido direto do treino para apresentação, eu passei vergonha. Passei vergonha durante um campeonato. Foi um campeonato muito bacana para minha carreira. Conheci muitas pessoas lá. Porém, passei vergonha por quê? Porque eu sou um mágico ruim? Não, passei vergonha porque eu fui um mágico está sumindo as palavras na minha cabeça hoje, mas eu fui um mágico inconsequente, eu fui um mágico desleixado. Eu achei que só praticar e só treinar já seria suficiente, quando na verdade eu precisava ensaiar, e ali eu aprendi uma lição muito grande. E não foi nesse campeonato que eu passei vergonha, foi talvez a experiência mais forte com relação a esse tipo de exemplo que eu posso te passar, baseado na minha experiência real. Mas já teve várias outras situações onde eu acabei passando vergonha simplesmente por não ter ensaiado. Por quê? E por que é tão importante ensaiar? Porque assim, é imprevisível como é diferente quando você ensaia com as roupas que você vai usar na sua prestação, quando você realmente recria tudo que você vai fazer. Porque por mais que você pratique, por mais que você treine, quando você for apresentar, acontecerão coisas inesperadas. Parece loucura, mas é a mais pura verdade. Não importa o quanto você pare para pensar, tudo que pode acontecer, deixa de acontecer. Se você só praticar, se você só treinar e partir para a prestação, vai ter coisas que darão errado e você vai ter que se virar para consertar elas no último segundo, por ter pulado essa fase essencial de aprendizado. Ok, vou dar algumas dicas de ensaio.
Bom, além dos fatores óbvios que eu acabei de citar, como, por exemplo, colocar o seu figurino completo, checar o equipamento de som, se for necessário, dependendo da sua performance, recriar ao máximo, detalhe por detalhe, uma situação real de apresentação e, se possível, conseguir pessoas para que assistam a sua performance antes de você apresentá-la para um público real, para um público pagante, porque afinal de contas é para isso que você pratica, que você treina, que você ensaia, para que você se apresente para um público pagante. E como aquele público está te pagando, como você não está ali de graça, como você está ganhando dinheiro para se apresentar, você tem que dar o seu melhor para eles. Então é inadmissível, ainda mais agora que você está aprendendo com alguém que já errou, que você pule alguma dessas etapas e apresente então algo falho, algo ruim para estas pessoas. Bom, você já separou seu figurino, você já preparou o ambiente, você já testou tudo, você já viu a ordem, já anotou a ordem de objetos. O baralho vai no bolso direito, a moeda vai no bolso esquerdo, minha caneta vai no bolso de trás, colocar um paletó, certo? Cada objeto está no seu lugar, sua maleta está certinha, tudo perfeito. Você então está pronto para fazer o seu ensaio. E aí o que você faz? Você coloca um espelho bem grande na sua frente e então começa a praticar. Bom, esse é um conselho muito clássico que praticamente todos os materiais para mágicos iniciantes aconselham, né, que você pratique na frente do espelho e não tem nada de errado, não tem nada de errado de você praticar na frente do espelho. Mas eu vou te dar uma dica aqui que é melhor do que se praticar na frente do espelho. E hoje em dia é facílimo de você fazer isso. O seu próprio celular tem uma câmera. Então você pode simplesmente pegar o seu celular agora e começar a ensaiar na frente dele. E por que é melhor ensaiar com uma câmera do que ensaiar na frente de um espelho? Seguinte, quando você está praticando um certo movimento na frente de um espelho, o seu olho, ele pisca. Ele pisca. Então, é muito mais fácil você se ludibriar de que você está fazendo o movimento da maneira correta quando você está praticando na frente de um espelho, certo? Então, lógico que às vezes é mais prático você usar um espelho do que uma câmera, porém, diferente do espelho, a câmera ela não pisca, então quando você for rever a sua gravação, você vai ver detalhadamente se você deixou vazar algum movimento, se o seu truque está aparecendo ou não, se o segredo foi revelado ou não, e se as pessoas que estariam lá poderiam acabar vendo aquilo ou não. Então é muito melhor você ensaiar para então estar pronto para se apresentar, que nem essas mágicas que eu fiz aqui agora. Só quando eu for olhar esta gravação é que eu vou ver se o ângulo estava bom, se não estava e tudo mais, porque a câmera não pisca. É muito mais difícil fazer mágica para a câmera do que fazer ao vivo, porque além do espelho que me atrapalha porque eu pisco, porque eu me guio e eu me ludibrio, a mesma forma quando eu estou próximo de alguém é muito mais fácil de guiar a atenção da pessoa para que ela veja o que eu quero que ela veja, diferentemente de uma câmera onde a imagem pega por completo. Agora sim, se você já praticou, se você já treinou, se você já ensaiou, você está pronto para faturar, para ganhar dinheiro com mágica e fazer a sua apresentação. Bom, como
se apresentar. Bom, isso aqui por si só daria uma aula de muitas e muitas horas.